Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila e vamos lá para mais uma aula de matemática. Lembrando que estamos no nosso módulo 2, nós estamos estudando sobre polinômio. Na aula de hoje, nós iremos ver sobre o teorema do resto, que tem a ver com aquela parte de divisão de polinômios, né? Na outra aula, nós estudamos sobre divisão de polinômios e agora ainda dando continuidade sobre essa parte de divisão de polinômios. E aí, a gente tem o teorema do resto, tá certo? Então, vamos lá. O que diz o meu teorema do resto? O resto da divisão de um polinômio px pelo binômio x menos a é igual a p de a. Então, vamos ver como é que é isso, tá? Vamos para a prática, que aí a gente vê como é que o teorema do resto fica mais fácil para vocês entenderem, tá certo? Exemplo. Qual o resto da divisão x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 2 por x menos 3? Então, essa questão aqui, ele só quer saber o resto. Então, não precisa a gente estar fazendo aquela divisão utilizando o método da chave, se a gente usou na outra atividade, só para saber o resto. Você está fazendo aquela conta toda, já que a questão só quer saber o resto. Então, basta usar o teorema do resto. Então, que vai ser calcular o meu P de A. O meu A não é esse aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. P de A. Tá aqui o meu A. X menos A. Aqui, ó. X menos A. E aí, o que acontece? Muitos alunos ficam na dúvida, quem é o meu A? É menos 3 ou é 3? Para vocês não ficarem na dúvida e não errarem, basta vocês fazerem o seguinte, x menos A igual a 0, ou x menos 3 igual a 0. Vamos pegar o númerozinho que tiver aqui e vão igualar a 0, tá certo? E aí, vocês vão descobrir quem é o x. Então, x é igual a 3, então vocês vão calcular o quê? Vão calcular P de 3. Eu tô chamando P de 3 porque eu tô chamando esse polinômio de P, tá certo? Então, vamos calcular o meu P de 3, tá? Então, essa parte aqui nada mais é do que aquela parte de valor numérico de um polinômio, que também nós estudamos na aula 2. Então, na dúvida, é só voltar para a aula 2, tá certo? Que no caso aqui, ó, no lugar de x, eu botei 3, porque eu não quero calcular P de 3. Então, ó, só substituir. No lugar de x, eu coloco 3. Então, 3 elevado a 3 menos 4 vezes 3 elevado a 2, mais 5 vezes 3 menos 2. Só isso, gente. Professora, é só isso mesmo, é só isso. A gente pega essa partezinha, igual a zero para descobrir quem é o meu x, e vai substituir no meu polinômio, tá certo? No lugar de x, coloca o valor que a gente achou, ok? Então, vamos lá. 3 elevado a 3, 27, menos 4 vezes 3 elevado a 2, 9, mais 3 vezes 5, 15, menos 2. Lembrando, gente, sempre a gente resolve, ó, primeiro a potência, certo? A PC nunca resolver a potência, depois a gente resolve a multiplicação, tá certo? Então, vamos lá. Agora, aqui, primeiro a gente resolve a multiplicação para depois sair adicionando. P de 3 igual a 27, né? 4 vezes 9, 36, menos com mais, menos. Mais 15 menos 2. E agora a gente vai fazer aquele regrinha. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o meu P de 3 é igual a 4. Ok? Tranquilo, gente? Ou seja, se o meu P de 3 é igual a 4, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu resto é 4. Olha lá, pela definição de teorema do resto. O meu P de A é igual ao meu resto. Então, quem é A, né? 3, então P de 3 é igual a 4, ou seja, o meu resto é 4. Então, não preciso fazer toda aquela divisão pelo método de chaves, já que a questão só está pedindo o resto da divisão. Professor, é só isso mesmo? É só isso mesmo, tá certo? Então, vamos lá para o outro exemplo. O polinômio P de x igual a x elevado a 5 menos 3x elevado a 3 mais 2x elevado a 2 mais 4 é divisível por x mais 1? Então, vamos lá, galerinha. Lembrando, para um polinômio ser divisível pelo outro, o resto tem que dar quanto? 0. É só lembrar de conta de divisão normal. Para um número ser divisível pelo outro, o meu resto tem que ser 0. A mesma coisa aqui nessa divisão de polinômio. Bom, então o que eu preciso saber? Se o meu resto vai dar 0. Então, eu preciso dividir esse número por esse usando o método de chaves? Não. Posso usar o meu teorema do resto para ser mais rápido. Então, vamos lá usar o teorema do resto. Primeira coisa, pego esse número aqui e igualo a 0, para descobrir quem é o meu A. Então, x mais 1 igual a 0. Então, meu x é igual a menos 1. Então, eu vou calcular quem? P de menos 1. Então, no lugar de x, eu vou botar quem? Menos 1. Professora, é só isso mesmo? É, galerinha, é só isso, ó. Agora, prestem atenção no seguinte.
Quem é o meu x? Meu x é menos 1. Então, eu vou colocar entre parênteses, porque o meu x que é menos 1. Então, menos 1 elevado a 5, menos 3 vezes menos 1 elevado a 3, mais 2 vezes menos 1 elevado a 2, mais 4. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte: quando o meu expoente está elevado ao número ímpar, esse é lá do sino fundamental. Quando o meu expoente está elevado ao número ímpar, aqui dentro vai dar o que? Sempre negativo. Se aqui for menos, então vai continuar negativo. Quando for elevado a um expoente par, ele vai dar positivo. Então, vamos lá, de menos 1. Menos 1 elevado a 5, menos 1. Aí vem menos 3 vezes menos 1 elevado a 3, dá menos 1. Lembrando que primeiro a gente resolve as potências, tá? Menos 1 vezes mais 2 vezes menos 1 elevado a 2, 1 positivo, porque o meu expoente é par. Mais 4. Agora, a gente pode resolver os produtos. Menos 1, agora eu faço 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais. Aqui eu faço menos com menos, porque aqui é uma multiplicação. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Mais 4. Agora é só adicionar. E agora, como é uma adição, não tem mais multiplicação, nem tem divisão, a gente faz aquele jogo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o meu P de menos 1 é igual a 8, ou seja, esse polinômio não vai ser divisível por esse, porque o resto deu diferente de 0. Olha lá, nossa pantera cor-de-rosa, o que é que ela diz? Se o resto é diferente de 0, então o polinômio P de x não é divisível por x menos 1. Então, esse polinômio não é divisível por esse polinômio aqui, x mais 1, tá certo? Então, vamos lá para o teorema de Lambert. Esse teorema, gente, nada mais é do que uma consequência do teorema do resto. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: o polinômio P de x é divisível por x menos a se e somente se P de A for igual a 0. Que a gente acabou de fazer no outro, que ele não foi divisível porque o meu resto deu diferente de 0. E aqui está dizendo, ó, só vai ser divisível por esse polinômio aqui se o meu P de A for 0, tá? Então, vamos lá para o meu exemplo. Determine M de modo que x ao cubo menos 4x ao quadrado mais mx menos 5 seja divisível por x menos 3. Ó, para ser divisível por x menos 3, esse polinômio aqui tem que dar igual a quanto? O resto, essa divisão tem que dar igual ao resto igual a 0, ou seja, o meu P de 3 tem que ser 0. Então, primeira coisa, a gente iguala isso aqui a 0, né? X menos 3 igual a 0. Ou seja, o meu x é igual a 3. E agora é só substituir P de 3. P de 3 tem que ser 0, já que ele quer que seja o m para ser divisível. Então, vamos substituir. No lugar de x, eu boto quem? 3 e igualo a 0. Tá importante essa parte aqui de igualar a 0. Por que eu tenho que igualar a 0? Porque ele quer que esse polinômio seja divisível por esse. Então, tá aqui 3 ao cubo, tá meu polinômio todo, só fiz repetir e igualei a 0. Vamos lá resolver. Lembrando, primeiro a gente resolve as potências. Então, 3 elevado a 3 é 27. Lembrando que 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos 4 vezes 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Mais 3m, né? M vezes 3, que é 3m menos 5 igual a 0. Então, vamos resolver. 27 menos 4 vezes 9, 36. Mais 3m menos 5 igual a 0. Tem letra para um lado que não tem letra para o outro. Então, tá menos, passa para cá mais. Tá mais, passa para cá menos. Tá menos, passa para cá mais. E é só resolver. 3m é igual a 14. Lembrando, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tá multiplicando, vem para cá dividir. Então, m é igual a 14 sobre 3. Então, para esse polinômio aqui ser divisível por esse, o meu m tem que ser quanto? 14 sobre 3. Tranquilo? Ok, né? Professor, é sempre assim. Não se assustem logo agora que vocês estão vendo quanta letra, que eu sei que vocês têm o costume de se assustarem.
Mas não se assustem. Na dúvida, vocês pausam o vídeo, volta para a explicação e vê. Porque é bem tranquilo, é só sair substituindo mesmo. Precisei igualar esse zero, porque ele quer o meu m, de tal forma que esse polinômio seja divisível por esse, tá certo? Vamos lá. Outro exemplo. Determine, ó, bebam uma aguinha, respirem. Para vocês verem esse exemplo aqui. Determine A e B, de modo que P de x seja igual a x ao cubo mais ax2 mais bx mais 10 seja divisível por x menos 1 e x menos 2. Aqui, nós temos também uma consequência desses outros teoremas que nós vimos. Para esse polinômio ser divisível por esse polinômio aqui, ele precisa ser divisível por esse x menos 1 e por x menos 2 simultaneamente, ou seja, ele precisa ser divisível por esses números ao mesmo tempo, tá certo? Então, basta a gente usar o teorema de Lambert. O que é que diz? Para ele ser divisível, diz que, no caso, esse tem que ser divisível por esse e por esse. Então, vou ter que procurar o meu P de 1 e o meu P de 2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, x menos 1 igual a 0. Certo? Para gente descobrir qual número que eu vou estar usando. Então, meu x é igual a 1. Agora, vamos fazer x menos 2 igual a 0. Então, meu x é igual a 2. Ou seja, eu vou calcular P de 1 e P de 2. Ou seja, o meu P de 1 tem que ser 0 e o meu P de 2 tem que ser 0. Professora, por que o meu P de 1 tem que ser 0? Porque ele quer que seja divisível por esse aqui. Por que meu P de 2 tem que ser 0? Porque ele quer que esse polinômio seja divisível por isso daqui. Se está multiplicando, tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo, certo? Simultaneamente, ok? Então, vamos calcular nosso P de 1. O que é calcular P de 1? É substituir no lugar de x, botar 1. Lembrando, igualando a 0 igual na outra questão a gente fez, tá? Então, só fiz resolver, tá, gente? Ó, 1 ao cubo é 1, né? A vezes 1 ao quadrado é 1, então 1 vezes A, basta botar o A. B vezes 1, basta colocar o B, né? Mais 10. Tá aqui. Vamos resolver. A mais B mais 11, que foi o que eu fiz? 10 mais 1, 11. Ok? Então, letra para um lado, aqui na letra para o outro. Então, vou ter A mais B igual a menos 11. Tá mais, passar para cá, menos. Deixa aí, porque eu não posso fazer nada. Eu tenho que A mais B igual a menos 11. Vamos procurar o meu P de 2. A mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora, no lugar de x, eu vou botar 2. Então, 2 ao cubo mais A vezes 2 elevado a 2. Ó, no lugar de x, eu botei 2. Mais B vezes, no lugar de x, eu botei 2 mais 10. Não se apavorem, gente. Calma, tá? Só ir substituindo, tá certo? Ó, agora eu vou resolver do mesmo jeito a continha que vocês já sabem resolver. 2 elevado a 3 é 8. Porque quem é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Botei aqui. A vezes 2 elevado a 2. Então, primeiro eu resolvo a potência. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes A, 4A. B2, então, 2 vezes B, 2B. Mais 10. Então, letra para um lado e na letra para o outro. 8 mais 10, 18. Se é 18, passar para lá, menos 18. Então, tenho 4A mais 2B igual a menos 18. Gente, para facilitar a vida de vocês, aqui, esse número não é par? Sim. Esse número aqui, 2, também não é um número par? Sim. 4 também não é um número par? Sim. Então, vou dividir toda essa equação por 2. Professora, por que a senhora está dividindo por 2? Só para simplificar a conta. Professora, eu não vou me lembrar de dividir por 2, então não divida, só vai fazer uma conta maior. Se lembrar, divide. Professora, sempre eu vou estar dividindo por 2? Não. Vai dividir por 2 se todos os números forem pares. Se não for par, não tem como você dividir por 2, certo? Porque 2 vai dar para dividir todos esses números, tranquilo? Então, vou dividir toda essa equação por 2, só para simplificar minhas contas. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 18 dividido por 2, 9, né? Conserva o sinal, menos 9, tá? Que menos com mais, menos. Pronto. Agora,
eu já tenho isso aqui, ó. A mais B igual a menos 11, que eu guardei. E agora eu tenho 2A mais B igual a menos 9. E agora nós iremos fazer o quê? Um sisteminha, pra gente encontrar o valor de A e depois encontrar o valor de B. Vamos lá pro nosso sistema, que eu sei que vocês amam. A mais B igual a menos 11, eu só repetir esse primeiro. E 2A mais B igual a menos 9. Só repetir esse segundo pra gente fazer o nosso, ó lá, sisteminha. Lembra que o nosso sisteminha a gente precisa estar eliminando algum número, né? No caso, alguma letrinha. Então, eu vou multiplicar essa daqui toda por menos 1. Por que eu tô multiplicando ela por menos 1? Pra esse B ficar negativo e eu poder cancelar com esse, tá certo? Então, menos A menos B igual a 11, ó. Fiz, ó. Menos 1 vezes A, menos A. Menos B vezes 1, menos B. Menos com menos, mais, tá? E a de baixo eu repito, não mudei nada nela. E agora eu vou resolver esse sisteminha aqui. Vamos lá resolver. Vou fazer o quê? Cancelar, né? Que agora é aquela questão da parte de adicionar um com o outro. Então, cancela, menos B com menos B, vai fazer menos A mais 2A. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Lembrando, se não aparece nenhum número aqui, é porque o número é um fantasma. Então, 1 menos 2, 1, né? Que é o sinal do maior, não é positivo, por isso que vai ficar só apenas A. Então, eu tenho que A igual a 2, porque 11 menos 9 é igual a 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, A igual a 2. Pronto. Achei o meu A, filé do Brasil. Basta eu substituir aqui em qualquer uma dessas equações. Vou substituir nessa porque ela é a menorzinha. Faço menos conta. Ah, professora, eu quero substituir nessa. Substitua. Ah, professora, eu quero substituir nessa aqui que tem mais número. Substitua. Eu vou substituir nessa porque é a menor. Aconselho vocês também. Então, no lugar de A, eu boto 2. Então, 2 mais B é igual a menos 11. Então, B é igual a... Tá mais, passou para cá, menos. Menos 2, menos 11. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 2 com menos 11, menos 13. Então, B é igual a menos 13. Então, a minha resposta para que esse polinômio seja divisível por esse polinômio aqui, então, o meu A tem que ser 2 e o meu B tem que ser menos 13. Tranquilo? Vamos lá. Peguem o módulo de vocês, tá certo? Na página 15, é uma atividade complementar à questão 22, para vocês verem como é que ela vem abordada no nosso concurso, né? Atividade complementar, página 15, questão 22. Pegaram? Ótimo, vamos lá. Da UNEP, São Paulo. O resto da divisão do polinômio x² mais x menos 1 elevado a 60 mais x menos 2 elevado a 30 por x menos 1 é. Ou seja, ele só quer saber o resto. Então, vou usar o quê, galerinha? Teorema do resto. Eu não preciso fazer aquela divisão toda por teorema de Chaves, porque ela só quer o teorema do... Ela só quer o resto. Então, só vou usar o meu teorema do resto, ok? Então, a primeira coisa é fazer isso aqui igual a 0, né? Para poder substituir. Então, vamos lá, minha solução. X de menos 1 igual a 0. Então, meu x é igual a 1. Então, vou calcular quem? P de 1. Vou chamar esse polinômio todo de P, tá? Então, vou calcular P de 1. No lugar de x, eu vou botar quem? 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 menos 1. Aqui, ó. Elevado a 60. Mais 1 menos 2 elevado a 30. Não se assustem, gente. Porque tá vendo esse número grande. Relaxem. Ó, primeiro a gente resolve a potência. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 1 menos 1, só repetir. 1 menos 2, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Negativo. Então, menos 1. Ó, e agora é só resolver aqui dentro, ó, que tá aqui dentro, ó. Vou cancelar esse mais 1 com esse menos 1. Vai sobrar quem? 1 elevado a 60. E aqui, menos 1. Então, 1 elevado a 60 mais menos 1 elevado a 30. Lembrando, ó, que eu falei até no outro exemplo. Se tá elevado a expoente par, aqui vai ser o quê? Positivo. Então, 1 elevado a 60 vai ser 1. Porque lembre, 1 vezes 1 é 1. Então, 1, quantas vezes forem multiplicado, vai ser ele mesmo, 1. E menos 1 elevado a 30 vai ser
1 positivo, porque aqui tá negativo, mas ele tá elevado ao expoente par. Então, vai ficar 1. Nós temos 1 mais 1. Então, meu P de 1 é igual a 2. Então, minha resposta é a letra D. Tranquilo? Fácil, né? Basta a gente saber esse teorema do resto, que é só substituir. Igual isso aqui a 0 e depois substituir. Só isso mesmo, professora, não tem nenhuma... É isso mesmo. E aí, eu deixo uma diquinha para vocês, né? Para vocês copiarem os exemplos dessa aula em seu caderno e fazer sozinho. Depois vocês verificam se acertaram, tá certo? Então, essa questão aqui foi a questão do livro, né? Então, é só vocês estar lá no livro, na parte complementar, tentarem fazer sozinho no caderno, ver se acerta, ok? E os outros exemplos, vocês copiem, tá? Pra ver se copiem no caderno e tentem fazer sozinhos, tá tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. E um grande beijo e até a nossa próxima aula.